Hoje é um dia muito especial e vamos estar fazendo esse nosso seminário sobre a vontade de vencer. Como despertar o seu espírito interior e alcançar a vitória. Deus tem falado muito ao meu coração sobre esse assunto e eu queria compartilhar com vocês esse seminário que me edificou demais e eu estou até numa expectativa porque eu quero logo entrar nesses temas, né? Quero que isso logo aconteça na minha vida também. Amém? Então vamos começar lendo a palavra de Deus em Filipenses 2, os versos 12 e 13, que diz assim: De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. A palavra de Deus fala em desenvolver, efetuar significa desenvolver a nossa salvação. Será que é possível desenvolver a nossa salvação? Porque quando conhecemos a Cristo, nós herdamos a vida eterna e parece que tudo está resolvido, não é? Parece que tudo está definido. Muitas pessoas falam até em predestinação, em todas as coisas já estabelecidas. Como é que nós podemos então entender isso? Será que é possível mudar o nosso destino? Será que podemos desenvolver essa salvação e que nem tudo está perdido, não é? Será que não é tudo largado nas mãos de Deus, mas sim que temos que fazer algo nós mesmos? O que nós podemos fazer efetivamente para que o nosso destino, a nossa vida melhore e cresça e seja abençoada? Então nós vamos tentar caminhar sobre vários assuntos hoje e vamos responder essas perguntas. E o objetivo é despertar o seu interior, o seu espírito interior, para que você comece a lutar, a batalhar dentro daquilo que Deus vai te orientar hoje, para você alcançar vitórias na sua vida. Amém? Então vamos lá. Quem não quer vitórias, né? Quem não quer vitórias? Bom, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a missão divina de vencer. Vencer é uma missão que Deus tem para nós. É uma missão divina. Quando você faz algo para vencer, você está fazendo o que Deus faria. Você está agindo como Deus. É uma atitude divina. Deus sempre busca a vitória, busca a conquista, busca triunfo. Então você querer vencer não é vergonha, muito menos uma situação que possa deixar você constrangido. E isso é algo cultural que a gente tem que lutar, porque na escola, quantas vezes a gente não vê isso, né? Aquela criança, aquele jovem que tira uma nota ruim, vai lá e tem aquela pose toda, tirei nota baixa, não sei o quê, como se fosse marrento, como se fosse poderoso. E aquele que tira nota alta é tido como o nerd, aquele lá só sabe ler, estudar, como se fosse um demérito, como se fosse uma coisa ruim, negativa, né? Eu já tive problema de bullying na escola por causa disso, porque muitas vezes tirava notas altas e os outros não, e aí vinha perseguição, né? Então veja, é uma questão cultural. Às vezes a gente cresce e você pode ter medo de falar que quer vencer, vergonha, aí fica assim, será que os outros vão ter inveja? Será que vai parecer que eu sou muito soberba porque eu estou falando que eu quero vencer, que eu quero crescer, que eu quero triunfar? Então, realmente, nós temos que entender que buscar a vitória é uma missão divina, é uma característica de Deus. Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Você querer prosperar na sua vida, querer melhorar, crescer no seu ministério, no seu casamento, isso é bom. Você querer mais, isso é de Deus, né? Quem quer menos é o diabo.
E aqui em Filipenses ele fala que nós temos que efetuar a nossa salvação, desenvolvei a vossa salvação em algumas traduções. E o que quer dizer isso? Né? O que quer dizer efetuar sua salvação? A palavra efetuai é katergazomai em grego, né? Eu não sei falar grego, mas eu consulto o dicionário, eu estudo, e a palavra significa trabalhar por completo. Completar, se dedicar a concluir algo, terminar algo que foi iniciado. Ou seja, quando você encontra Jesus, todos nós, quando buscamos a Deus, nós temos dois momentos distintos. Tá? O primeiro momento é o momento da obra da redenção. Quando Jesus faz uma obra na sua vida, te saca do inferno e você está herdando a salvação. Se você morrer, você vai para o céu. Isso se chama obra da redenção. Jesus disse na cruz, está consumado. Então, a obra da redenção é a grande obra de Deus. Ele falou, por exemplo, para aquele homem na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso está em Lucas 23, 43. Ou seja, é uma obra completa de redenção, de salvação. Ok? Porém, aquele rapaz na cruz morreu, mas nós não morremos. Continuamos vivendo. Então, aqui nós começamos o segundo momento dessa obra, que é a nossa missão como salvos, como homens e mulheres cristãos que amam a Deus, que são, independente de religião, aqui é uma questão de salvação, uma questão pessoal com Deus. Se você ama a Deus e quer guardar seus mandamentos, você vai começar então uma missão na terra. E essa missão é até o dia que você se encontrar com o Senhor e você for para o céu. Essa missão, Deus espera que nós sejamos obedientes, que a gente trabalhe com Ele, em parceria. É meio sem sentido, você entrega a vida a Jesus para ser salvo do inferno e ir para o céu, e depois você vive uma vida separado da vontade de Deus. É muito difícil entender isso, né? Se você quer entregar a vida a Jesus e ser salvo e buscar a Deus, é natural que isso sirva para você ir para o céu, né? A obra da redenção, bem como sua missão na terra, sua vida com propósito. Então, o que eu queria passar nesse primeiro aspecto é que a sua missão, essa jornada da sua vida, ela tem que estar atrelada à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você vença. Amém? A vontade de Deus é que você triunfe, é que você busque vitória, é que você cresça, desenvolva sua salvação, desenvolva sua vida, sua família, desenvolva seu trabalho, desenvolva. E para isso, nessa jornada, tem dois sentimentos interessantes nesse texto que nós lemos. Ele fala que Deus opera em nós, Ele trabalha conosco duas coisas, o nosso querer e o nosso realizar. A palavra querer desenvolver sua salvação é telo, T-H-E-L-O, que significa determinar uma ação a partir de um impulso. Deus te dá um impulso e você vai. Significa desejar, escolher, preferir, estar inclinado a um objetivo, estar disposto a fazer algo. Então veja, Deus opera em nós esse desejo, essa vontade, e você vai ter preferências. A sua vontade é diferente da minha, é diferente de outro. Ou seja, a sua missão é diferente da minha. Um quer ser professor, outro quer ser advogado. Não entende o que eu estou dizendo? Então, não há problema algum. Deus opera o querer em todos nós, mas cada um dentro daquilo que você tem na sua vida. Dentro da vontade de Deus para você. Por isso que não há competição entre nós. Tem lugar para todos. Se todos nós andarmos juntos com Deus, todos nós vamos ser vencedores. Amém? Não precisa um perder para você ganhar. Ok? E a segunda palavra, além de Deus operar em você o querer, que é essa vontade de fazer algo, essa determinação de escolher um objetivo e ir atrás, Ele também trabalha o efetuar, que na verdade a tradução precisa ser melhorada, não é a palavra efetuar, porque lá em cima ele fala que nós temos que efetuar nossa salvação e a palavra é katergazomai. Porém aqui embaixo, quando ele fala que temos que Deus opera em nós o querer e o efetuar, não é katergazomai. Aqui efetuar é energeu.
Então a tradução certa aqui seria: Deus opera em nós o querer e também Ele opera em nós o poder de realizar. É diferente. Não é simplesmente desenvolver, correr atrás, não. A palavra energeu é a mesma palavra para energia. É poder. Ela significa fazer, estar ativo. Então Deus quer que você desenvolva a sua salvação, ou seja, que você trabalhe para completar a obra que Ele começou, katergazomai, e Ele quer que você faça isso com energel, com energia, com todo o poder que há em você, com todo o poder que Deus te dá, com todos os recursos e ferramentas, fazendo tudo o que é possível, imaginável, necessário para você alcançar a vitória. Maravilha? Interessante isso, muito legal isso. Então Deus está te dando energia, Ele está querendo que você se energize. E essa palavra tem tudo a ver com o nosso seminário, que é vontade de vencer. Por isso que esse é o texto base. Vontade de vencer, eu preciso me energizar, eu preciso ativar a energia, o poder, a força que há em mim. Eu preciso ativar aquilo que Deus já me deu, eu preciso utilizar os recursos que Ele me deu para me ajudar nessa obra. Então, gente, a missão dos salvos é desejar ardentemente completar a obra de Cristo. Desejar ardentemente completar a obra de Cristo. Esse tem que ser a sua missão. E para isso, você tem que determinar objetivos conforme a vontade de Deus. Porque Ele opera em você o querer. Ele vai colocar no seu coração objetivos, sonhos, conforme a vontade de Deus. E trabalhar intensamente com todo o poder para fazer tudo o que for necessário para você alcançar a vitória e conquistar esses sonhos. Olha que bacana. Então, essa é a nossa missão, o nosso propósito de vida. Então, a missão de vencer é divina, é uma missão de Deus na nossa vida. Deus quer que você vença e Ele vai te ajudar a trabalhar junto nesse projeto para você ser mais que vencedor. E nós vamos entrar nessa palavra agora que também tem que ter melhor tradução. Não é bem isso que Deus quis dizer. Vamos entender isso? Se você tiver com a Bíblia, nós vamos entrar no segundo módulo desse seminário, que é então Deus nos vê como conquistadores. Vamos lá. Romanos 8, 35 a 37. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ele está dizendo então que todas essas coisas tentam derrubar você e separar você do amor de Deus. Tribulação, as lutas da vida, angústia, perseguição, fome, olha só, tem tudo aqui, né? Nudez, perigo, espada, então tem inimigo, tem ameaça, tem morte, tem fome, tem pobreza, tem problema financeiro, tem angústia, tribulação na vida, problema familiar, conjugal, no trabalho, tá tudo aqui. Todas essas coisas vêm sobre nós. Como ovelha indo para o matadouro todo dia. Cada dia você tem que escapar, né? Como diz, o leão acorda de manhã todo dia tendo que caçar um bicho, senão ele morre de fome, né? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vamos entender isso. O que é isso? Mais que vencedores são duas palavras. É Uper Nikal. E aqui tem toda a diferença. Porque Uper ou hiper são mesmas raízes, é a palavra mais, né? Hipermercado é mais do que um mercado, é gigante, etc. Então você já conhece a palavra hiper. Agora a palavra Nikal não é vencedor. A palavra Nikal é conquistador. E nós temos uma grande diferença aqui. Porque a palavra Nikal significa hipernikal ou upernikal, é mais que conquistador, é ganhar uma vitória decisiva. Presta atenção, a palavra está dizendo que há uma diferença muito grande entre vencedor e conquistador. Porque o vencedor, ele ganha uma batalha. Primeiro, o conquistador vence a guerra. A guerra.
É diferente. A Segunda Guerra Mundial teve várias batalhas. Entende a diferença? Segunda diferença. O vencedor pode ter que fazer mais de uma batalha para o mesmo objetivo. Vence uma coisa, depois vence outra. Nunca consegue resolver aquilo. Fica naquela murrinha. O conquistador, ele ganha todas as batalhas, ou vai ganhando batalhas de vitória em vitória até a vitória decisiva. Qual que é a vitória decisiva? É quando corta a cabeça da serpente. É quando pisa na cabeça do inimigo e destrói. E mais, o vencedor, ele toma o despojo do campo de batalha. Já o conquistador, ele não toma apenas o despojo no campo de batalha. Ele toma posse de todo o território. A diferença é que numa guerra, né, o conquistador, quando ele ganha, ele toma posse de todo o território, ele aumenta o seu território e tudo que tem lá é dele, não é só o despojo que está no campo de batalha, tudo é dele. Você prefere ser vencedor ou conquistador? Deus espera na nossa jornada da vida que sejamos conquistadores, mais que conquistadores. Vencer o inimigo definitivamente, expulsá-lo daquela área na sua vida definitivamente, para sempre, e tomar posse do território que estava nas mãos do inimigo. Veja, esse território que você precisa conquistar é uma área da sua vida que, por que está abandonada? Porque você não estava achando importância naquilo e agora acha. Ou porque estava nas mãos do inimigo há muitos anos e você não estava fazendo nada a respeito. Ou simplesmente porque você estava desatento, não estava dando a devida atenção, meio descaso com aquilo, né? Então, segundo aos Coríntios 2,14, a parte A diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Olha essa palavra. Triunfo é triambeuo, que significa conquista. Veja, sempre a palavra conquista, conquistador, conquistar, conquistador, né? E a tradução King James, né, que é muito fiel aos originais em grego e hebraico, ela diz que ele nos conduz até triunfar. Não é sempre nos conduz em triunfo. Tem uma batalha, me conduz em triunfo. Não. A ideia é que ele me conduz durante todas as batalhas até o triunfo final. Então é uma ideia mais ampla. É para a guerra. Ele me dá toda a guerra. Todas as lutas ele vai me conduzindo até a vitória final. Então, a palavra em 2 Coríntios 2,14 também fala de conquista. Então nós já vimos vários textos sempre falando de conquista, que Deus vê em você um conquistador, uma conquistadora. Continuando, Apocalipse 2 e 3, não vamos ler tudo, né? São 2 capítulos. Ele tem as cartas às igrejas e em todas as cartas, no final, ele diz assim: ao que vencer. Ao que vencer, Deus vai dar isso, vai dar aquilo, vai acontecer isso, aquilo, só coisa boa. O que significa ao que vencer no original? Ao que vencer, essa tradução ela também é um pouco confusa. Por quê? Porque se fala assim, ao que vencer, no nosso idioma, parece assim, que algum vai perder, outro vai vencer, né? O que vencer quer dizer, vai todo mundo batalhar lá, o que vencer ganha alguma coisa, hein? Quer dizer, o resto tudo perdeu, né? Parecendo que é assim, meia dúzia ganha, 60 perde. Não é isso. Nada disso. A palavra ao, no grego é ho, que significa ao ou para o. É diferente. Pode ser ao ou pode ser para o. As duas traduções são corretas. E que, esse que é a palavra autos. Você conhece, automóvel. O que é automóvel? É um veículo que se move sozinho. Auto é próprio. Próprio. Então está falando aqui, olha, o que vencer, a palavra vencer, é Nikal. Lembra que falamos lá em cima de Nikal? Somos mais que vencedores, Hyper Nikal. Quer dizer, ele fala de novo aqui em Apocalipse, todas as igrejas falando, não é vencer, é conquistar. Então ele está dizendo, olha, ao que vencer seria aquele que conquistar com seu próprio esforço. Aquele que
conquistar a si mesmo, conquistar com sua própria dedicação. Então ele está falando de uma conquista que depende de você apenas querer. Não tem nada lá que depende de circunstâncias ou de outros. Porque senão Deus não seria justo. Se ele desse para você uma tarefa e falar, olha, se você vencer, você vai herdar o reino dos céus. Mas para você vencer depende desse, daquele. Depende dos outros, não depende de mim, como é que eu vou... Mas não, ele está dizendo, olha, que essa conquista é uma atitude sua, própria. É uma conquista sua, só depende de você. E ele diz assim, que Deus espera que você vença, em todas as cartas. Ele fala, não é se você vencer, é quando. A tradução melhor seria, não é o que vencer, quando você conquistar. Entende? Dependendo do seu esforço, dependendo de si mesmo. A tradução seria, quando você conquistar, dependendo de você mesmo, você vai herdar isso, aquilo. Muito diferente. O significado é muito diferente. O significado de que essa guerra, ela depende apenas de você ter vontade de vencer. Legal, né? A ideia é que você entrou numa guerra, onde terá batalhas até a vitória final, conquistando territórios com o seu esforço próprio, coisas que você é capaz de fazer, ok? E que Deus está conduzindo você, o Senhor está te conduzindo durante todo esse trajeto. Ele sempre nos conduz em triunfo, significa, e Ele nos conduz até o triunfo final. Então, concluímos que a sua missão é conquistar. É uma missão divina. E Deus te vê como conquistador, como uma conquistadora. Deus nunca te vê como um coitadinho, coitadinha, fracassado, fracassada. Quem põe isso na sua cabeça é o diabo. E você precisa tirar essas minhocas da sua cabeça. Amém? Terceiro módulo. Terceiro bloco. O que nos falta para ser conquistadores? O que nos falta? Eu queria contar uma história, eu já contei essa história na igreja, talvez você já tenha ouvido. É uma história real, que um pesquisador, naturista, ele foi lá para os Andes e ele chegou lá numa propriedade de um camponês que mora lá nas montanhas e ele viu no galinheiro uma águia. Ele falou, o que essa águia está fazendo aí dentro do galinheiro? Ele falou, não, esse filhote caiu do ninho, ia morrer, e eu peguei para criar e pus lá com as galinhas. E ele cresceu com as galinhas. Ele come o que elas comem, ele vive com elas e tá aí. E aquele naturista falou, não, eu estudo a natureza, isso aí é uma águia, não pode ficar presa no galinheiro. Vai morrer, não foi criada para isso. O que você fez foi muito bom, mas agora ela precisa seguir a vida dela. E aí convenceu o camponês, levaram aquela águia. Na verdade, eu vi até o filme sobre isso, não era bem uma águia, um abutre, né? Aquele grande, gigante, né? de 2 metros de comprimento, né? E aí levou até um penhasco e todo mundo, aquela expectativa, o que vai acontecer? E quando soltou aquela ave, ela abriu as asas. Quando ela abriu as asas, ela voou. Ela voou. E ela nunca mais voltou a viver como galinha, foi viver como uma águia. Então veja, o conquistador ele precisa de um desafio. Jesus mandou os 12, depois ele enviou os 70. E a partir daquele momento eles mudaram de vida, porque eles se tornaram conquistadores. Aqueles pescadores sem estudo, aquelas pessoas simples, se tornaram os maiores conquistadores da história. Lucas 10, eu vou ler alguns versos salteados, porque o capítulo é grande. 1, 9, 17, 18 e 19. Vou ler 5 versos. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E tinha dito a eles, curai os enfermos que nela houver, e dize-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Verso 17. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Uau!
70 discípulos, não estou falando dos 12. De propósito, eu nem peguei dos 12, porque você podia falar assim, mas tá, é Lucas, Lucas não, é Tiago, é João, Pedro. Eu não me comparo com eles. Não, são 70. É pessoas comuns, que nem nós. E eles voltaram dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Nós vencemos a guerra. Respondeu-lhe Jesus, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade. Presta atenção nisso, porque Deus fez isso por você já. Eis que eu te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vos fará dano algum. Olha que maravilha. Então, é necessário você ir. O desafio é essa vontade de ir, vontade de fazer, vontade de vencer. Porque Deus já te deu autoridade e poder sobre todas as forças do inimigo e nada te causará dano algum. Nada. Agora, é necessário ir, despertar sua vontade de vencer, porque Deus já nos deu todas as coisas. Então vamos entrar nesse último bloco. 4. A vontade de vencer. Como é que isso acontece na minha vida, então? Como é que acontece na sua vida? Como é que Deus vai inspirar você a vencer? Nessa jornada há elementos fundamentais que você precisa ativar. Lembra da palavra? Energia. Deus, para realizar a obra na sua vida, você precisa se energizar. Você precisa se ativar para fazer aquilo que Deus tem para te dar. E vamos então falar, para você desenvolver sua salvação, quais são esses sete aspectos importantíssimos para você ativar, para você ter vontade de vencer. Primeiro, foco na conquista final. Isso é importantíssimo. Presta atenção no que eu vou dizer. Apocalipse 6, verso 2. Hoje a nossa meditação de manhã foi esse texto. Apocalipse 6, verso 2. Olhei e eis um cavalo branco. Abertura do primeiro selo. Outro dia nós falamos sobre Apocalipse, tá? Hoje não. E o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Amados, irmãos, amigos, você precisa sair vencendo e para vencer. Vencendo cada etapa, vencendo cada batalha, para vencer a guerra. Isso tem que estar na sua mente. Por quê? Porque pode ser que no meio do caminho você tropece. Tanto é que lá em Salmos 91 fala, darei ordem específica aos meus anjos para te sustentarem, para que não tropeces ao risco. Quando é que você tropeça e perde uma batalha? Quando você descuida. Quando você é o mérito do inimigo, ele foi mais esperto que você. Ou quando acontecem as tribulações e circunstâncias da vida. Por exemplo, morre uma pessoa por idade. Acontece, né? Nós vamos perder entes queridos. Então, nesse momento, você vai ter que se replanejar. Pode acontecer uma batalha aí que você... chegou na hora que eu não esperava. E vou ter que me reprogramar aqui financeiramente, vou ter que mudar minha vida. Entendeu o que eu estou falando? Então, essas batalhas, elas virão batalhas. E que pode ser que você perca alguma delas, espero que não, mas pode ser que durante a sua vida você perca alguma batalha, ou por causa que o inimigo teve mérito, foi melhor que você, mais esperto, ou porque você descuidou, faltou um pouco de dedicação, de conhecimento, de preparo, ou porque uma situação da vida, uma circunstância da vida aconteceu, não é? E aí, amados, Jesus saiu vencendo e para vencer, não é? Quando você perdeu uma dessas batalhas e tiver uma luta dessas, não desanime. Foco na vitória final. Foco na guerra.
Foco em continuar, porque Deus está te conduzindo e você vai chegar lá. Você vai chegar lá, perdendo uma batalha ou duas ou 10, você vai chegar lá. Quando Deus te dá essa visão, essa missão de vida, quando você sente no coração, nós falamos lá que Deus opera em você o querer e o realizar. O que é operar o querer? É quando você escolhe. Lembra que eu falei? Você tem preferência, você escolhe um objetivo, um sonho. Quando você toma essa decisão e sente que é da vontade de Deus, que sente paz, vai em frente, acelera, porque Deus vai te dar vitória. Amém? Primeira coisa, então, foco na conquista final. Segundo fundamento para essa vitória, para você ter vontade de vencer, é ser mais valente que o inimigo. Lucas 11, 20 a 22. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Presta atenção nisso. Jesus já fez isso. Então já chegou a nós o reino de Deus. Começou lá, na igreja primitiva. Quando o valente guarda armado sua casa, em segurança estão seus bens. Mas vindo outro mais valente do que ele, que é você com Jesus, mais valente que o inimigo, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Amém? A palavra de Deus fala que você é mais que valente. Jesus, ele é mais poderoso. Deus tem mais poder do que toda a força do mal. E ele te disse, nós acabamos de ler, eis que vos dê autoridade e poder sobre todas as forças do maligno, e nada te causará dano algum. Então você vai, como aqueles 70, vai falar, Senhor, os demônios se nos submetem, eu entro numa batalha e eu venço, porque o Senhor te garante a vitória. Então, o segundo fundamento é você ser mais valente que o inimigo. Se ele endureceu, endurece também. Não desiste. Deixe Deus agir. Amém? Encontre a maneira de lutar. Estou cansado? Dorme. Descansa. Recupera a energia. Tem que ter momentos também. Terceiro, lute com sabedoria. É esse que eu estou falando agora. Há momentos que a coisa mais ungida a fazer é deitar e dormir. Você precisa recuperar forças. Talvez você precise replanejar a sua vida. Eu tenho um primo em São Paulo que ele falou para mim, eu não vou entrar nesse aplicativo de Instagram não, depois eu vejo no YouTube. Por quê? Porque consome tempo. Não é? Então veja, cada um tem uma realidade. Você pode ter que precisar, às vezes, ter sabedoria para lutar, porque o seu tempo é 24 horas no dia. Né? Ontem, para estudar a palavra, eu tive que deixar de ver TV. Muitas vezes você tem que fazer algumas coisas. Né? Lute com sabedoria. 1 Coríntios 9, 24 e 26 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está falando, olha, luta com sabedoria, com inteligência. Eu corro não como indeciso. Eu combato não dando socos no ar. Eu corro, eu combato buscando o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Amém? Temos que batalhar pelo prêmio. Você tem que ter mais garra. Não deixa o prêmio escapar. Não deixa. Cuidado com o respeito humano. A gente fica muito preocupado. O que os outros vão achar? Aqui. Se alguém achar alguma coisa, vai te falar. Se não te falar, é porque não gosta de você. Está escondendo. Então, faça. Faça o que você sente no coração que está certo. Deus está te orientando, você está seguindo a palavra de Deus. Muito difícil você errar. Você vai fazer o que é certo. Agora, nós não somos perfeitos. E muitas vezes Jesus fez o que era certo e as pessoas pregaram ele na cruz. Então, às vezes, o problema não é você. O problema é o outro, que está ou com inveja, ou sentindo algum problema, né? E não está entendendo as coisas. Então, lute para conquistar a sua vitória. Lute com sabedoria. Entra para vencer. Amém? Quarto, lute para destruir o inimigo e suas obras. 2 Samuel 22:38 diz assim: persegui os meus inimigos e os destruí e nunca voltei atrás sem que os consumisse. Davi foi até o fim. Acabou com os inimigos. Destruiu mesmo as obras do diabo.
1 João 3,8 diz assim, na segunda parte: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você se manifesta para destruir as obras do diabo. Então, lute para destruir o seu inimigo. Lute mesmo, com sangue nos olhos mesmo, faca no dente. Isso te dá vontade de vencer. Você saber que o seu inimigo, ele não vale nada. Ele destrói a vida das pessoas. Então, quando você vai orar pelo seu filho, pela sua filha, você vai ver que o inimigo está aprontando na vida deles. Você vai ter raiva desse inimigo, você vai ficar em cima e vai orar e vai buscar os versículos e vai lutar com Deus, falar: Deus, o Senhor tem que entrar na vida do meu filho, se apresenta para ele, fala com ele, com o Espírito Santo convence o meu filho, entende? Você tem mais vontade de vencer, mais garra, porque você está vendo que por trás daquelas coisas tem um inimigo enganando e seduzindo e levando seus filhos para longe dos caminhos do Senhor. Então é para isso que você se manifesta, para destruir as obras do diabo. Quinto, lute com determinação até o fim. 2 Samuel 23:10 tem um texto que me impressiona e diz assim: este, que era Eleazar, se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. A mão degrudou na espada, ficou dura, de tanto que ele lutou. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou para junto de Eleazar somente para tomar o despojo. Ele era um dos valentes de Davi e ele lutou com determinação, sem perder tempo, sem desviar o foco, sem perder tempo com coisas que não levam a nada. E muitas vezes a gente quer agradar todo mundo, a gente quer ser gentil demais. Nós vivemos uma geração que as pessoas são hipersensíveis, né? Qualquer coisinha que você fala, as pessoas se ofendem, as pessoas desmoronam, né? As pessoas acham que, nossa, você foi grosso demais. Qualquer coisinha que fala já leva para o outro lado, né? Enquanto que às vezes você não está nem pensando naquilo, às vezes você está pensando em outra coisa. Então, ao invés da pessoa perguntar: o que você quis dizer com aquilo? Não, ela já interpreta, né? Já acha que você quis ofender, que você... Entende? Uma geração muito sensível. Então, nós temos que lutar com determinação. Determinação até o fim. A espada ficou grudada na mão dele. Isso significa o quê? Uma entrega total, física, emocional e espiritual. É uma entrega. E para isso acontecer, você vai ter que dar distração, você vai ter que deixar a distração de lado. E algumas vezes você vai estar tão focado e lutando e batalhando que alguém chega e fala alguma coisa acontece, você nem percebe. Então, entenda isso. E se alguém vier falar: eu entrei na igreja, te cumprimentei, você não me viu? Não vi, me desculpa. Eu estou tão focado em algumas coisas que eu estou fazendo que eu não te vi, me desculpa. E encerra aí. Não alimenta mais, não. Entendeu? Por quê? Porque você está determinado. E você vai até o fim. Isso também quer dizer para não desistir. Não desistir. Nós vamos falar isso daqui a pouco também. Busque o poder do Espírito Santo. Número 6. Para você ter vontade de vencer, você tem que buscar o poder no Espírito Santo. 1 Coríntios 14, versos 1 e 12. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, os melhores dons para a sua vida, para a sua situação, mas principalmente o de profetizar. Assim também vós que já estáis desejosos de dons espirituais, procurai ser abundantes neles para a edificação da igreja. Então aqui a Bíblia está falando de você buscar os dons espirituais, buscar a Deus, buscar a revelação do Espírito Santo, buscar aquilo que os olhos não estão vendo, buscar de Deus uma estratégia, buscar de Deus uma palavra revelada. Então, é isso que a palavra de Deus fala, né? Para você ter vontade de vencer. Porque quando você recebe essa revelação, você vai ficar cheio de energia, do poder de Deus. Você vai saber que Deus falou com você e vai acontecer e você vai ter a vitória. Isso te dá uma energia sobrenatural. Amém?
Precisamos da revelação do poder do Espírito Santo. Efésios 6, 10 a 11 diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, se alguém está enfraquecido, talvez esteja faltando isso, é você buscar o Espírito Santo, buscar os dons, a revelação de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Ficar firme, você não vai ser abalado, não, você vai vitória. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra as forças do mal. E para isso precisamos do poder do Espírito Santo, a força de Deus para termos a vitória. Amém? E por último, sétimo fundamento é: nunca desista do seu sonho. Nunca desista do seu sonho. E eu queria contar uma história muito legal que é de Gênesis 32, verso 24 a 28, a história de Jacó. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando ele viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Respondeu-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tem lutado contra Deus e com os homens, e tem prevalecido. Tem um mistério aqui. Veja só. Nunca desista do seu sonho. Muitas vezes nós temos que lutar com Deus. Nossa, Watson, mas como que é? Você está falando sério? Está escrito. Porque tens lutado com Deus e com os homens. E ele não foi o único. Moisés discutiu com Deus. Quando saíram do Egito, Deus falou: eu vou acabar com esse povo aqui no deserto. Esse povo toda hora volta para trás, está me cansando. E vou fazer a partir de você, Moisés, uma nova nação. Moisés falou: não faça isso não, Senhor, porque vai nos trazer vergonha e derrota, e todo mundo vai falar que o Senhor é um Deus carrasco, um Deus ruim, que tirou o povo do Egito para matar no deserto. E Deus mudou de ideia. Abraão também discutiu com Deus. Abraão falou para Deus: Deus, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, e se tiver lá 10 justos? Deus falou: não, se tiver 10 justos eu não destruo. Não é? Pleiteou contra Deus. E nós temos Paulo. Paulo lutou com homens também. Lutou com Pedro, discutiu com Marcos, com Barnabé. Isso faz parte. Veja bem, presta atenção no que eu vou dizer. Falei que estamos numa geração muito sensível. Nós temos que conversar mais. Temos que discutir mais pontos de vista. Sem gritar, sem ficar nervoso, sem grosseria, sem falar palavrão, xingar um outro. Mas nós temos que discutir, gente. Você tem que conversar mais com Deus. Você tem que discutir mais com Deus suas ideias, seus problemas, com seu cônjuge. Tem que conversar mais. Tem muito pouca conversa hoje. Ainda mais hoje que as mulheres também trabalham fora. Porque antigamente falava só que os homens não falavam, né? Hoje as mulheres também não falam. Fica o dia inteiro falando com as amigas, no trabalho, com as vizinhas. Quando chega em casa não quer falar mais. Não quer falar nada com o marido. Não quer falar nada com os filhos. Você não sabe onde ela está, o que ela vai fazer, as ideias dela, onde que gastou o dinheiro. Não fala. Mas lá fora fala o dia inteiro. Então veja, está havendo um desligamento. E não pode, tem que haver uma união. E a união de dois porcos-espinhos, um vai espinhar o outro. E tem que espinhar. Para que ajuste, para que corrija, para que conserte. Porque você que é esposa, você que é marido, você vai ter esses atritos para você crescer. Para você ser mais tolerante, mais flexível, mais compreensiva, mais paciente. As pessoas hoje não têm paciência. As pessoas não têm paciência, não quer ouvir não. O marido começa a falar muito, ela quer separar. A mulher começa a falar muito, ele quer ir embora, arrumar outra. É ou não é? O mundo não é assim? E a igreja, e os cristãos, os povos de Deus, vai fazer assim também? Ou não? Então nós temos que cultivar. Conversa, discussão, pontos de vista diferentes, tem que conversar. Porque senão acontece o que acontece em muitas famílias.
O marido e a mulher não se conhecem, os filhos têm duas referências distintas. Se eles querem uma coisa, vão no pai, que sabe que o pai vai fazer. Se quer outra coisa, vai na mãe, que sabe que a mãe vai fazer. Duas cabeças diferentes. Claro que sempre tem diferenças, mas não pode haver desunião. Não pode haver duas cabeças decidindo coisas diferentes dentro da mesma casa. O reino dividido não prevalece. Então, para você ter vontade de vencer, você tem que ter vontade de se relacionar, vontade de conversar com Deus e com os homens, como Jacó. Ele lutou com Deus e lutou com os homens. Ele lutou com Esaú, seu irmão. Ele lutou com Labão, seu sogro. Ele até lutou com sua mulher, que escondeu lá os deuses debaixo da saia. Ele teve que lutar com pessoas para ele se transformar de usurpador em príncipe de Deus. E Deus quer te dar a vitória, mas Ele precisa que você entre na batalha. Vontade de vencer. E eu quero terminar com Lucas 12, 32, que diz assim: Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Há uma tradução que eu gosto muito que diz: Porque a Deus agradou dar-vos o reino e com ele todas as coisas. Então Deus já separou para você sua vitória. Só depende de você. Você é um conquistador pelos seus próprios méritos, pela sua própria dedicação. Deus vai conduzir você nesse caminho. Não tenha medo, né? Eu creio que esse é um convite de Deus para você. Venha, entra na batalha espiritual. Não fica com preconceito, achando que vou ter que lidar com o demônio. Não tem nada disso. É raro quando isso acontece. A maior parte das vezes você vai lutar no joelho, é na oração. Se você pegar a Bíblia, Jesus passou muito mais tempo orando do que expulsando demônios. Tem meia dúzia de casos lá que ele expulsou, perguntou o nome de um ou dois. O resto é oração no monte, ensinando a palavra no templo. Então Jesus se dedicou muito mais tempo a isso do que a expulsar a meia dúzia de demônios lá que ele expulsou. Muitos, né? Mas estão relatados alguns. Então quero que você busque, né? Pegue esse texto, pegue esses conceitos e realmente coloque em prática na sua vida, para você despertar para a vontade de vencer, né? Foco na conquista final. Se tiver algum tropeço, não desanima. Foco na vitória final. Você é mais valente que o inimigo. Vai para cima mesmo. Lute com sabedoria. Busque revelação. Busque entendimento, inteligência para lutar. Cuide da sua vida, da sua saúde, porque você precisa de energia para lutar, né? Lute para destruir o inimigo. Não tenha piedade, não tenha dó do inimigo. Entra para arrebentar com ele, para expulsar ele da sua família, para o resto da eternidade, para nunca mais ter aquele problema na sua vida, na sua casa. Lute com determinação até o fim. Meu filho achou ruim, faz de conta, entra no ouvido, sai do outro. Continua lutando com sabedoria. Achou ruim, ora em línguas quietinho para não ouvir nada, mas continua. Ele fez cara feia que eu quis orar na hora da refeição. Cara feia ele faz toda hora. Você manda lavar a louça, faz cara feia. Manda passear com o cachorro, faz cara feia. Isso aí faz parte da idade. E ter filho, adolescente, jovem assim mesmo, vive de cara feia. Mas isso aí não tem problema não. Eles vão para a escola de cara feia e entram na faculdade e viram um grande doutor aí, uma grande professora, um grande mestre. E aí, com a cara feia, né? Então não liga para a cara feia não. Lute com determinação até o fim. Busque o poder do Espírito Santo e nunca desista do seu sonho, mesmo que você tenha que discutir com Deus, e Ele vai te dar a vitória. Amém? Às vezes Ele está só provando para ver se você realmente quer aquilo, porque é uma coisa grande, uma coisa que vai precisar da sua força de vontade, e Ele não vai te dar um baú de ouro para você fazer uma viagem, sendo que você está demonstrando que vai desistir no meio do caminho. Concorda comigo? Então, às vezes, Deus, para te dar um barril de ouro, Ele vai precisar provar se você quer realmente. Ele vai endurecer. Ele vai colocar uma dificuldade. Às vezes fala, o diabo está me provando. Nem sempre. E Deus quer que você continue buscando ter vontade de vencer. E grandes coisas Deus fará na sua vida. Eu te abençoo. Pai amado e querido, eu quero orar por cada um desses irmãos, irmãs, amigos, queridos que estão assim vendo esse seminário. Que o Senhor possa despertar o seu espírito interior, vontade para vencer, força de vontade, e dê a cada um a sua vitória, em nome de Jesus. Amém?